Gente, sabe aquela expectativa de estabilidade na engenharia? Tipo, uma construtora levanta um prédio enorme, coloca o telhado e tem aquela confiança absoluta de que a prefeitura não vai, sei lá, mudar o código de obras no dia seguinte. Não vão exigir que todos os prédios da cidade passem a ser redondos do nada, né? Essa previsibilidade é o que faz qualquer sistema funcionar. O cidadão e as empresas precisam saber as regras do tabuleiro antes de jogar os dados. Uhum, com certeza. Mas olha, quando a gente entra no universo das cortes superiores aqui no Brasil, esse terreno firme muitas vezes ganha uns contornos de areia movediça. E é exatamente nesse terreno que a gente vai fazer o nosso mergulho profundo de hoje. Exato. As regras do jogo às vezes mudam no meio da partida, ou até retroagem para apagar o passado, sabe? Nossa, sim. E dar as boas-vindas a quem acompanha o Informativo e Sem Juridiquês é sempre um prazer. A nossa missão aqui é traduzir o complexo. Bater aquele papo descontraído sobre o STF para quem está aí na trincheira dos concursos públicos e das faculdades. E a gente não deixa nada de fora. Hoje o foco é todinho na edição 1207 do STF. E olha, de 16 de março de 2026, todos os julgados dessa edição são fundamentais. Põe fundamentais nisso. Ah, e antes da gente pular de cabeça, um recadinho super rápido para nossa audiência. O nosso trabalho completo, com aquele resumo escrito focado em palavras-chave e questões inéditas para testar o conhecimento, tá lá no apoia.se. Isso aí. E tem o nosso Instagram também, né? O @informativo sem juridiquês. Perfeito. Os links estão todos na descrição. Mas vamos direto ao que interessa, porque a pauta de hoje tá densa demais. Tá mesmo. E o que conecta todos os julgados dessa edição é o peso da mão do Estado. A gente vai ver o Supremo decidindo, tipo, como a máquina pública contrata, como os políticos se organizam. Até onde o Estado pode meter a mão no nosso bolso e também como ele lida com os próprios erros do passado, né? Nossa, sim. Esse último ponto é fascinante. Beleza, vamos desempacotar isso começando pela própria engrenagem da máquina pública. Vamos falar da ADI 5777 de Santa Catarina. O caso lá foi que o Ministério Público criou cargos em comissão para assessor jurídico e um assistente de promotoria. Cargos de livre nomeação, sem concurso público. Exatamente. E aí eu te pergunto, a regra de ouro da Constituição não é o bendito do concurso? Fica parecendo muito que o órgão tá, sabe, burlando a fila. É a primeira impressão que dá, né? A regra é o concurso, sem dúvida. O artigo 37 da Constituição tá aí para isso. Mas a própria Constituição traz a exceção para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Uhum. E o que o Supremo precisou decifrar foi justamente isso. As tarefas de um assessor jurídico justificam pular a etapa do concurso? E aqui a gente precisa de uma analogia justa, porque não é sobre contratar a pessoa com o maior conhecimento técnico do mundo para carimbar papel, né? É como contratar um advogado pessoal. Olha, boa analogia. Tipo, você não quer simplesmente o sujeito que tirou a nota mais alta numa prova genérica. Você quer alguém em quem confie cegamente para entregar os segredos da sua vida. A relação muda completamente. E essa é a chave de toda a decisão. O STF chama isso de elemento fiduciário, que nada mais é do que essa relação de extrema confiança. O famoso cargo de confiança. Isso. O tribunal validou a lei catarinense porque percebeu que redigir minutas complexas, pesquisar jurisprudência para um caso sensível, fazer triagem de denúncias, tudo isso não é trabalho burocrático. Não é bater carimbo. De jeito nenhum. O promotor precisa ter uma confiança absoluta em quem constrói o raciocínio jurídico ali do lado dele. Faz muito sentido. O assessor vira quase uma extensão do cérebro do promotor. Mas peraí, o Estado não poderia simplesmente lotar as promotorias só com esses indicados e deixar os concursados de lado? Aí é que entra a trava de segurança. Para evitar essa farra, o STF usa a regra da proporcionalidade. Tem um número mágico. Pior que não existe uma cota cravada na Constituição, mas o Supremo avalia se o órgão mantém um equilíbrio razoável. No caso lá de Santa Catarina, o Ministério Público fixou limites internos bem rigorosos para a quantidade de comissionados em relação aos servidores efetivos. Ah, entendi. Como eles respeitaram essa balança, o STF deu sinal verde. Exatamente.
Agora, saindo dos bastidores do Ministério Público e jogando a luz para o palco principal da política, a gente entra na ADI 5.398. Do Distrito Federal, né? Essa trata de fidelidade partidária, um vespero. Um vespero gigante. O Supremo decidiu que criar um novo partido político não é mais considerado justa causa para um parlamentar mudar de legenda sem perder o mandato. Mas vem cá, isso não asfixia a renovação na política? Porque assim, se um grupo quer fundar um movimento realmente novo, com novas ideias, o parlamentar que quiser apoiar fica amarrado no partido antigo? É uma ótima pergunta. Mas para entender o porquê dessa trava do STF, a gente tem que olhar para a engrenagem do nosso sistema, o tal do presidencialismo de coalizão. Ah, claro, a governabilidade. Pois é, o Brasil tem um histórico brutal de fragmentação partidária. Pensa bem, quando você tem 30 partidos diferentes no Congresso, o Poder Executivo é obrigado a negociar, ministérios, emendas, favores com dezenas de microlíderes. Só para conseguir aprovar uma lei básica, né? Uhum. Isso paralisa o país e encarece muito a governabilidade. Então, na prática, a criação constante de novas siglas virou um negócio, uma forma de barganha. Precisamente. O fundo partidário e o tempo de televisão são as moedas mais valiosas que existem na política. E, historicamente, muitos criavam partidos do zero só como um trampolim. Uma ponte temporária para acessar recurso, né? Isso. Ou para mudar de aliança sem perder o mandato, o que acaba esvaziando totalmente a vontade do eleitor que votou naquela ideologia lá do começo. Então, a lei eleitoral endureceu as regras para estancar essa sangria. Reduzir essa fragmentação acaba protegendo a democracia muito mais do que deixar a liberdade totalmente restrita para criar essas siglas de aluguel. Perfeito. Mas vale lembrar uma coisa. Pode falar. As fusões e incorporações continuam sendo motivos válidos para o político mudar de camisa sem punição. Ah, porque quando dois partidos se juntam, o número total de siglas diminui, certo? Exatamente a lógica. Fortalece os blocos e ajuda a combater aquela fragmentação excessiva. Saquei. Mas o STF deixou alguma porta aberta para o político que está num partido que está literalmente morrendo? Tipo, não consegue mais voto nenhum? Deixou sim a principal porta constitucional, que é a cláusula de barreira. Ah, a famosa cláusula de desempenho. Isso, se o cara foi eleito por um partido nanico, que não alcançou aquele percentual mínimo de votos nacionais, a sigla perde acesso ao fundo partidário e à estrutura de funcionamento. Vira um barco furado. E o parlamentar não pode ser punido por pular de um barco que está afundando, por problemas estruturais, né? Exato. Nesse caso específico, a migração é super permitiva. Bom, deixando a organização política um pouco de lado, a gente entra no terreno onde o poder do Estado esbarra diretamente na cultura, na forma como as pessoas vivem e celebram suas tradições, né? E isso nos leva a ADI 5.772, o eterno e passional dilema da vaquejada. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O Supremo analisou leis federais que consideram a vaquejada patrimônio cultural imaterial, além de equiparar os peões a atletas profissionais. E o choque aqui é muito claro, né? Muito. De um lado, o artigo 215 mandando proteger as manifestações culturais. Do outro, o artigo 225 mandando proteger a fauna e proibindo a crueldade contra os animais. Como que o STF resolve essa equação onde a cultura, entre aspas, exige derrubar um boi pelo rabo? Olha, o desfecho dessa história só faz sentido se a gente voltar um pouquinho no tempo. Alguns anos atrás, o STF derrubou uma lei estadual do Ceará que tentava regulamentar a vaquejada, justamente por causa da crueldade animal. Lembro bem. Deu uma polêmica gigantesca na época. Pois é, houve uma mobilização popular e política imensa lá no Nordeste. E aí, em resposta, o Congresso Nacional provou a Emenda Constitucional 96 em 2017. Pera, então o Congresso meio que criou um escudo constitucional sob medida para as vaquejadas. Foi uma resposta bem direta. O Legislativo literalmente alterou a Constituição. Eles inseriram um parágrafo que diz basicamente assim: práticas desportivas com animais não são consideradas cruéis se forem manifestações culturais regulamentadas por leis que garantam o bem-estar do animal. Tá, mas escrever na lei que garante o bem-estar não tira, magicamente a dor do animal na vida real. Como que a legislação regulamentou isso na prática para passar pelo filtro do STF? Então,
O STF validou a prática, mas a decisão foi supermilimétrica. A vaquejada só é constitucional hoje porque a Lei 13.873 exige protocolos de redução de danos muito palpáveis, sabe? Não é mais só soltar o boi na pista e pronto. De jeito nenhum. Hoje, os organizadores precisam garantir assistência veterinária constante, água, comida adequada e, durante a prova, é obrigatório usar um protetor de cauda artificial no boi. O protetor de cauda? Como funciona isso? É um equipamento que distribui a força do puxão. Isso impede que a coluna do animal sofra aquele estalo perigoso ou que o rabo seja mutilado. E além disso, a pista tem que ter uma camada de 40 centímetros de areia lavada para amortecer o impacto da queda. Nossa, então não é mais aquele evento improvisado no fundo da fazenda. Virou uma estrutura esportiva bem complexa. Completamente. E tem até regras para a profissão dos peões. Mas, peraí. Se a Constituição agora diz que a tradição cultural salva a prática com esses cuidados, o que impede a volta, sei lá, da farra do boi lá no sul? Ou a legalização das rinhas de galo? Porque alguém sempre pode argumentar que rinha também é cultura. Essa foi a grande dor de cabeça dos ministros, viu? E por isso eles traçaram uma fronteira muito, muito rígida nesse acórdão. A diferença fundamental está na natureza da atividade. Como assim? E no rodeio, existe uma tentativa técnica e legal de mitigar o sofrimento. Já a rinha de galo ou a farra do boi são classificadas pelo Supremo como atividades manifestamente cruéis. Claro, não tem como colocar um equipamento de proteção num galo que entra numa arena para lutar até a morte. A violência é o próprio evento. É perfeito o que você falou. O objetivo da rinha é o derramamento de sangue. O sofrimento é o cerne do entretenimento. Como a crueldade é, intrínseca e impossível de separar do evento, nenhuma regulamentação cultural consegue salvar essas práticas. Elas continuam terminantemente proibidas. Faz todo sentido. O Estado intervém para organizar a cultura, mas a proteção da vida animal ainda impõe o limite. Mas olha, para fiscalizar toda essa areia lavada, esses fiscais, para manter esse maquinário estatal rodando, o Estado precisa de muito dinheiro. E muito dinheiro significa entrar na parte tributária. Exatamente. Vamos mudar a marcha agora e falar do poder mais pesado do poder público, a tributação. O STF se viu num verdadeiro labirinto tributário recentemente, começando lá pelo tema 304, de repercussão geral, que envolve a nossa reciclagem. Um tema de impacto econômico e social gigantesco. Demais, o Congresso tinha criado leis que davam direito de crédito de PIS e COFINS para a indústria que comprasse insumos recicláveis, né? Plástico, papelão. Um incentivo ambiental. Isso. Só que aí o STF olhou para essas leis e disse, olha, essa regra é inconstitucional. É inconstitucional porque feria o princípio da isonomia e umas regras super específicas de tributação daquela cadeia. Mas o centro gravitacional desse julgamento não é a inconstitucionalidade em si, sabe? É o que vem depois dela, né? Exato. É a famosa modulação de efeitos. Normalmente, se uma lei tributária cai no STF, ela é apagada desde o dia em que nasceu. O que daria à Receita Federal o direito de bater na porta das indústrias amanhã e dizer, vocês usaram um desconto ilegal nos últimos 5 anos, paguem tudo agora com juros? Nossa, o impacto disso ia ser devastador. E quem pagaria a conta real não seria a grande indústria de plásticos. Ia sobrar para o elo mais fraco da corrente. Sempre sobra. O custo retroativo ia ser imediatamente repassado para a base da pirâmide da economia circular, que são as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Uma população que já é de baixíssima renda, né? Pois é. Se a indústria tivesse que pagar milhões em impostos atrasados para o governo, ela ia ter que esmagar o preço de compra da sucata reciclada lá da ponta. Isso ia inviabilizar o trabalho das cooperativas e, por consequência, destruir a política ambiental de reciclagem no país. Ia ser um desastre social e ambiental. Então, para não deixar a corda arrebentar no lado mais vulnerável, o STF acionou a máquina do tempo. Acionou a modulação de efeitos com força. O tribunal decidiu que a cobrança desses impostos não pode ser retroativa.
A inconstitucionalidade só passa a ter efeitos práticos a partir da data de publicação da ata de julgamento dos embargos. Certo, vamos traduzir esse juridiquês da ata dos embargos para quem não vive enfiado em processo. O que significa embargos e fatos geradores nesse contexto de um jeito bem simples? Claro, embargos aqui se refere aos embargos de declaração, que é um recurso final usado só para esclarecer umas dúvidas na decisão dos ministros. O STF basicamente disse, olha, a nova regra de cobrar o imposto cheio só vale depois que a gente publicar o documento final desse último recurso. E o tal do fato gerador? O fato gerador é simplesmente o evento no mundo real que faz o imposto nascer. Ou seja, o momento exato em que a indústria lá comprou a garrafa PET da cooperativa. Resumindo a ópera, as compras feitas antes dessa data final estão perdoadas da cobrança nova. Dali para frente, a indústria perde o desconto. É o Supremo usando a estabilidade econômica como um amortecedor gigante. E isso nos conecta perfeitamente ao próximo caso tributário que atinge em cheio a conta de luz de quem está ouvindo a gente. As famosas ADIs do ICMS da Paraíba e do Rio de Janeiro, né? As ADIs 7.716, 7.077 e 7.634. Isso mesmo. A situação era a seguinte: os governos cobravam um adicional no imposto sobre energia elétrica e telecomunicações para financiar seus fundos de combate à pobreza. O detalhe, a pegadinha, é que a Constituição só permite esse adicional sobre produtos supérfluos. Aí eu te pergunto, desde quando acender a lâmpada da sala ou ter sinal de internet é luxo? Isso é um questionamento que, nossa, demorou décadas para ser respondido com clareza. Os estados surfaram nessa arrecadação por muito tempo, considerando a energia como algo passível de umas alíquotas pesadíssimas. Até que veio 2022. Exato. Em 2022, o Congresso aprovou a Lei Complementar 194, que mudou a regra do jogo de uma forma contundente. A lei declarou que energia elétrica e telecomunicações são bens e serviços, abre aspas, essenciais e indispensáveis. Ou seja, o legislador proibiu que os estados continuassem tratando a nossa conta de luz como se fosse, sei lá, imposto sobre cigarro ou perfume importado. E se a lei federal disse que é essencial, a cobrança adicional do estado passa a ser inconstitucional na mesma hora. Perfeito. Então a conta de luz e a fatura do celular deveriam ficar mais baratas amanhã, certo? Deveriam. Sentiu o drama, né? Senti. O STF confirmou sim que a cobrança extra é inconstitucional e invalidou a lei estadual. Mas, e sempre tem um mas, o tribunal usou novamente a carta da modulação de efeitos E pelo seu tom dessa vez esticou a corda até o limite. até arrebentar quase. A decisão que invalida essa cobrança ilegal só vai começar a valer em janeiro de 2027. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a mágica. O cidadão provou que está sendo cobrado de forma ilegal. O próprio Supremo olhou a lei e disse, sim, é inconstitucional, você tem razão. Mas aí eles autorizaram os governadores da Paraíba e do Rio a continuarem cobrando esse imposto que eles mesmos disseram que é ilegal, por mais vários anos. É chocante, mas é exatamente isso. A justificativa do tribunal, mais uma vez, é o risco de colapso nos cofres públicos. Os estados já tinham inserido essa montanha de dinheiro nos orçamentos plurianuais para pagar salários, financiar hospitais, segurança pública. Então arrancar essa arrecadação do dia para a noite ia criar um rombo fiscal absurdo. Irrecuperável. Então, o STF autorizou que a cobrança continue até 31 de dezembro de 2026. E, de quebra, ainda blindou os estados de terem que devolver qualquer centavo que já foi cobrado a mais à população lá no passado. Gente, é o Estado literalmente assumindo seu erro, mas pedindo para o cidadão financiar a transição de forma compulsória, né? Fica aí a reflexão. E esse poder gigantesco das cortes de moldar o tempo e a aplicação das leis nos empurra para o nosso último ponto de análise hoje, o tema 1000 da repercussão geral. Esse mexe nas estruturas. A gente vai falar sobre a famosa coisa julgada, especificamente nos juizados especiais federais. E o que acontece quando ela esbarra numa lei que depois é declarada inconstitucional. A coisa julgada é aquele momento de paz, né? Onde o processo chega ao fim. Acabaram os recursos, o juiz bateu o martelo de forma definitiva, o processo morre ali e a decisão tem que ser cumprida, ponto. Na teoria, sim. Mas o Código de Processo Civil, lá no artigo 535, cria uma exceção perigosíssima para quem gosta de estabilidade total.
Ele diz que se a sentença final, aquela que está cobrando uma dívida, for baseada numa norma que o STF depois considera inconstitucional, esse título judicial se torna inexigível. Inexigível. Ou seja, ele perde a força de cobrança. O papel não vale mais nada para obrigar o pagamento. Exato. Vamos tirar isso do reino abstrato para facilitar a vida da nossa audiência. Imagina o seguinte cenário hipotético. O INSS processou um aposentado cobrando uma dívida com base numa lei, sei lá, uma lei X. O cidadão tentou se defender com unhas e dentes, mas perdeu em todas as instâncias. E aí o processo transitou em julgado. Não tem mais para onde recorrer. Isso. Aí, passam uns 2 anos, o STF julga um outro caso lá em Brasília, completamente diferente, mas sobre a mesma lei, e declara, olha, aquela lei X é inconstitucional. O que acontece com a dívida do nosso aposentado que já tinha um processo finalizado contra ele? A dívida perde totalmente o valor de execução, o INSS não pode mais bater na porta dele para forçar a pagar, porque o alicerce da sentença, a Lei X, estava contaminado desde o começo. Entendi. E o STF estabeleceu que essa inexigibilidade acontece independentemente da decisão do Supremo ter sido publicada antes ou depois do processo original do aposentado acabar. Mas isso é automático? Tem um aviso do tribunal? Não, não é automático. E aqui tem um aviso muito importante. Isso só funciona se a pessoa respeitar os prazos de preclusão e da ação rescisória. Lá vem o juridiquês de novo. O que diabos é preclusão e ação rescisória na vida prática desse aposentado? Prometo que é simples. Ação rescisória é o processo específico, a ferramenta jurídica que a lei te dá para quebrar uma decisão que já tinha transitado em julgado. Geralmente você tem um prazo bem restrito, tipo 2 anos, para entrar com ela. Ah, tá. E a preclusão? Preclusão significa, em português claro, perda da oportunidade. A lei diz que você tem um momento exato dentro do andamento do juizado para levantar a mão e apontar o erro. O que o STF está dizendo é o seguinte: a sentença inconstitucional não se sustenta, beleza, mas o cidadão não pode ficar sentado no sofá da sala esperando a mágica acontecer por conta própria. Ele precisa se mexer, acionar a justiça como a ferramenta certa e dentro dos prazos legais para se proteger. Perfeito. Se perder o prazo, a preclusão acontece e ele vai ter que pagar a dívida inconstitucional. É uma dinâmica muito fascinante. É como se, o árbitro apitasse o fim do jogo de futebol, o time levanta a taça, vai comemorar, mas meses depois o VAR lá em Brasília avisa que o tamanho da bola usada na partida estava fora das regras desde o primeiro minuto. A vitória anulada. Mas só desde que o time perdedor protocole a reclamação oficial no tempo certo, senão o resultado fica valendo. Bela imagem. É exatamente isso. O tribunal tenta harmonizar a tal da segurança jurídica, que é a garantia de que os processos precisam acabar um dia, com a supremacia da Constituição. Um erro constitucional não pode ser blindado só porque alguém bateu um carimbo e guardou a pasta do processo na gaveta, né? Com certeza não. E olha, é impressionante a teia que se forma quando a gente analisa essas decisões todas em conjunto. Que viagem foi essa edição 1207? Uma baita aula de como o Estado opera. Sem dúvida. Hoje a gente desempacotou o peso do fator confiança nas contratações do MP. Vimos como a caça ao fundo partidário força o Estado a travar a criação de novas legendas. Entendemos toda a engenharia jurídica e física, com areia lavada e tudo, que salvou a vaquejada, mas sem abrir a porteira para práticas manifestamente cruéis como as cinhas de galo. E passamos pelo labirinto dos impostos. Nossa, sim! Vimos os Supremos a modulação de efeitos como um escudo macroeconômico, salvando as cooperativas de reciclagem de um lado, mas protegendo o caixa dos estados que cobravam ICMS inconstitucional na nossa conta de luz do outro. E fechamos vendo que até mesmo uma sentença finalizada e imutável pode desmoronar perante o peso da Constituição. Foi uma jornada por todas as esferas de poder, não é brincadeira. E para finalizar nossa análise de hoje, eu vou deixar aqui uma provocação para quem nos acompanha. Manda bala.
Uma excelente pergunta. Nós vimos o CTAF recorrer à modulação de efeitos intensamente. Eles permitiram que impostos inconstitucionais continuem sendo sugados da conta de luz do cidadão lá até 2027. Diante de tudo isso, até que ponto a nossa Suprema Corte está atuando mais como uma gerente de crise econômica, preocupada em fechar a planilha do orçamento dos governadores, do que como uma guardiã imediata dos direitos fundamentais contra o abuso do Estado? Uma excelente pergunta. Será que a estabilidade macroeconômica justifica institucionalizar um erro contra o contribuinte por anos a fio? Essa é a reflexão vital para quem estuda as engrenagens do nosso sistema tributário constitucional. Fica aí para a gente pensar. Uma pulga gigante atrás da orelha para encerrar esse nosso mergulho de hoje. A balança entre a justiça individual e a sobrevivência do Estado sempre cobra um preço de alguém. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. E a gente se vê na próxima. Isso aí. Mas antes, não esqueçam de acessar a plataforma do apoia.se, porque lá tem um resumo escrito completíssimo deste bate-papo, separando todas aquelas palavras-chave que as bancas de concurso adoram usar como pegadinha, além de uma bateria maravilhosa de questões inéditas sobre o informativo 1207 para testar a fixação de todo esse conteúdo. Não deixem de conferir, ajuda demais na revisão. E sigam a gente no Instagram, no @informativosemjuridiques, para umas pílulas diárias de conhecimento e macetes. Exatamente. Os links estão todos na descrição. Um grande abraço para todo mundo, continuem firmes na jornada de estudos e até a próxima análise.